Bom dia pessoal, meu nome é Pedro Coutinho, eu sou administrador da São Pedro Agropecuária e hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês o processo de transferência de embriões. Nós vamos mostrar para vocês um pouquinho das doadoras da São Pedro, mostrar as receptoras e comentar um pouquinho sobre os benefícios da tecnologia de transferência de embriões. Então não esqueçam de clicar, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E se tiverem alguma dúvida sobre o processo, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Pessoal, nós estamos aqui com o Daniel da Vetelma, ele é o Daniel da São Pedro há mais de 5 anos e ele vai contar um pouquinho para a gente do processo de transferência de embriões que ele realiza aqui na São Pedro. Hoje nós estamos aqui, Daniel, com novilhas, crias da São Pedro, que são receptoras. Então, para o pessoal poder entender o que foi feito antes nela, no manejo de transferência de embrião, e o que vai ser feito hoje para a turma poder entender a dinâmica da transferência de embrião. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal. Então, essas novilhas são novilhas, né, que a gente já vem selecionando exatamente para serem receptoras. Elas têm que ter bom score corporal, né? Tem que ter habilidade materna depois para criar os bezerros. O processo em si se dá, né, no início com um protocolo sanitário, onde a gente faz a vacinação completa de DR, BVD, leptospirose, são doenças reprodutivas. Depois a gente entra com vacinação de carbúnculo, raiva. Esse processo é para a gente ter o mínimo de perda possível embrionária futuramente, abortos. Em seguida, elas passam por uma indução 24 dias antes do processo inicial. Dando esses 24 dias, a gente faz uma avaliação reprodutiva e vamos selecionar as melhores para receber o embrião, começando um protocolo hormonal. Esse protocolo tem duração geralmente de 10 dias, podendo variar um pouquinho. Quando a gente faz o protocolo hormonal, no 8º dia, a gente vem com a aspiração folicular, que é a aspiração das doadoras. Essas doadoras também são selecionadas através hoje da BCZ, através hoje da CIA, né, do Programa de Melhoramento Genético, onde todos os animais, todas as doadoras têm índices superiores. Então, nas doadoras, a gente vai procurar o que tem de melhor na fazenda para ser multiplicado. Fazendo a coleta, né, a aspiração folicular, 7 dias depois, após a produção dos embriões, a gente retorna à fazenda com os embriões e faz uma avaliação novamente nas receptoras, aonde aí sim será colocado o embrião. 30 dias após a transferência de embrião, a gente vem, faz o diagnóstico de gestação e consegue fazer o diagnóstico das prenhas e as vazias. Quando é confirmado, a gente aguarda os 60 dias para finalizar o serviço com a sexagem. E as que estão vazias geralmente entram em novo protocolo. E assim a gente continua em toda a estação de monta. Então, Daniel, só para ver se a gente entendeu bem, explicar melhor para o pessoal de casa, no caso você trabalha com a receptora, que são elas aqui, e no D8, no 8º dia do início do processo, as doadoras também são aspiradas, então as duas têm que estar sincronizadas nesse mesmo processo. Tira o ócito da doadora, faz o embrião e depois coloca nessa receptora, que seria a barriga de aluguel, certo? Exatamente. A doadora hoje, igual eu falei, ela tem um potencial genético, né, superior à fazenda. Hoje a fazenda, com mais de 1000 animais, a gente consegue tirar aí um número de animais superiores e a gente começa a trabalhar especificamente esses animais superiores. Então, no dia do cio das receptoras, a gente faz a coleta dos embriões. E 8 dias após a coleta dos embriões, a gente avalia qual receptora está apta, qual receptora teve ovulação, qual receptora tem um corpo lúteo para receber o embrião. Olá, me chamo Suelen, trabalho no laboratório da Passatento Embriões.
eu vou estar mostrando as etapas laboratoriais para a formação de um embrião na FIV. A primeira etapa é a maturação dos oócitos, onde cada doadora que foi aspirada está em um tubinho desse aqui com os seus oócitos. Esses oócitos têm que ficar por 24 horas de maturação, desde o horário que foi aspirado no campo. Após as 24 horas da maturação dos oócitos, nós vamos pegar esses oócitos de cada tubinho, transferir para o meio FIV, lavar cada vaca em sua gotinha, transferir para essa plaquinha que está com o meio FIV, e esses oócitos vão ficar aguardando o sêmen escolhido pelo produtor para aí sim serem fecundados. Aqui agora é o processo de descongelamento do sêmen escolhido pelo produtor. O sêmen fica armazenado, chama aqui. Cada proprietário tem o seu pote. Já tirei os touros selecionados pelo produtor. Essas doses existe uma temperatura tudo certinho para o seu descongelamento. Nós vamos estar usando 1,5 dose nesse trabalho. Colocamos no saquinho porque vai que vaza ou tem algum rachadinho na palheta, a gente não perde esse sêmen. Nessa produção aqui, o sêmen é sexado de fêmea. Aguardamos um pouquinho e iremos levar para um meio que está lá quentinho para estar recebendo essas palhetinhas aqui com os espermatozoides. Agora eu vou transferir cada palheta para o seu microtubo com meio adequado. Vou levar para uma centrífuga. Qual que é o objetivo da centrífuga? Fazer a separação dos espermatozoides viáveis dos não viáveis, que dá nitidamente para você ver nesse microtubo. Os espermatozoides não viáveis ficam nessa parte de cima e os viáveis na parte de baixo, que a hora que eu for fecundar vai dar para estar mostrando melhor para vocês. O microtubo está como o monte do touro. Colocamos bem devagar, limpamos, pegamos o outro touro, estamos jogando, né, os espermatozoides aqui nesse meio e levar lá para a centrífuga. Para estar fazendo o processo da separação. São os espermatozoides bons. Aqui agora vai ocorrer a fecundação, né, dos oócitos. Já existe um cálculo todo, um protocolo. O sêmen já está aqui, os espermatozoides estão aqui, de cada touro. Vou pegar a plaquinha e fecundar cada ócito com o seu touro escolhido pelo produtor. Coloca eles, olha se está tudo certinho na motilidade, na concentração desse touro, se não tem nada de errado. Prontinho.
Essa etapa aqui é o cultivo. Esse cultivo ele ocorre entre 16 a 24 horas após a fecundação. Qual é o objetivo dessa etapa? Tirar esses óvulos fecundados dessa plaquinha, lavar nessas gotinhas aqui com outro meio mais rico em nutrientes e transferir para uma outra placa que contém o mesmo meio do cultivo. Qual que é o objetivo desse meio? Nutrir para a formação do embrião. 2 dias após o cultivo ocorre o D3, que é a clivagem. Essa clivagem que a gente tem uma noção de como que está a produção, se o touro atingiu aquela porcentagem necessária. A gente troca esse nutriente, coloca um novinho para eles, volta para as estufas. No D6, novamente é só trocado esse nutriente deles. E no D7, esses embriões já estão prontos para serem transferidos. E nós temos como parceiros a São Pedro Agropecuária, né, que com a FIV ele consegue o seu melhoramento genético, né, na sua fazenda. E é isso. É legal, Daniel, a gente mostrar aqui, porque esse processo da transferência de embrião, ele não começa há 30 dias. Por exemplo, o amigo que queira fazer na fazenda dele, é importante ele ter, como o Daniel mostrou aqui, um manejo nutricional delas, para elas chegarem perto da estação de monta com bom score corporal, como essas daqui estão. Não precisa chegar gorda, mas tem que ter um bom score corporal, e também um manejo sanitário, que como o Daniel comentou, que são vacinas reprodutivas. Depois a gente pode colocar descrito quais são essas vacinas, o Daniel passa pra gente, para poder não ter perca embrionária, para poder não ter ineficiência no processo. E aí, importante comentar, uma vez depois que ela emprenhou, Daniel, o que seria o manejo nessas receptoras para a gente não ter aborto delas, para não ter essa perca, e depois de quantos dias a gente vai ver o embrião nascendo, o bezerrinho nascendo dessa receptora? Igual você falou, Pedro, só complementando, é o que você falou. O pilar hoje, né, para a gente ter um sucesso aí na transferência de embrião, realmente é a nutrição adequada, né? A gente precisa aí de animais sadios, né? Animais com bom score corporal, uma mineralização adequada, né? Hoje em dia a gente tem vários produtos aí adequados para reprodução, se tratando de mineralização. Eu acho uma coisa que o Pedro comentou aqui, manejo, né? O manejo hoje ele é muito importante. Então, um manejo calmo, sem muito gritaria, sem muito bateção, né? A gente às vezes chega em curral aí e realmente a gente vê muito isso. Eu acho que isso é muito, muito importante. A gente acredita muito hoje num curral que tem uma contenção, que evite machucar os profissionais, né, que estão envolvidos, e até mesmo o animal. Agora, em relação a fazer o processo, eu acredito que com pouca estrutura a gente consiga fazer, desde que, né, tenha uma contenção adequada, tenha um manejo adequado, a gente consiga identificar os animais, né, porque futuramente a gente precisa saber quem que é pai e quem que é mãe. Então, assim, animais devidamente identificados, né, para a gente saber o que a gente está transferindo, qual acasalamento a gente está transferindo. E com pouca coisa a gente consegue fazer, mas com capricho, com carinho, dá pra gente fazer sim, com certeza, Pedro. Não, bacana. Depois, Daniel, a gente pode mostrar junto com a equipe da São Pedro o processo no curral ali que a gente trabalha. Não precisa ser igual esse curral aqui, mas mostrar alguns aparatos específicos que você acha que é importante, e mostrar também o manejo do pessoal com as listas, a identificação dos animais no momento que a gente estiver transferindo. Eu acho que é bacana, né? Vamos fazer sim. Hoje, inclusive, a gente vai fazer a transferência, né? Então, vamos começar daqui a pouco o manejo e vamos acompanhar assim com a gente aí um pouco do nosso trabalho. Hoje nas fazendas da São Pedro que trabalhamos, todas as fazendas têm um brete.
ele é de suma importância, né, tanto para a gente, né, profissional que está aqui aplicando a técnica, a biotecnologia, quanto para os colaboradores, né, que no dia a dia fazem os manejos sanitários. Hoje em dia, os bretes que a gente trabalha na fazenda, hoje ele tem várias contenções. A do meio, geralmente imobiliza o animal. Tem a pescoceira, né, caso a gente precise. Identificação do animal. Fazer o brinco, né, colocar brinco. Às vezes uma marcação de alguma vacina, como brucelose, no caso. Algumas janelas, né, para aplicação de medicamento e vacina. Então, no dia a dia, isso é importante para a agilidade de serviço, né, e eu acho que o principal para a segurança de todos. Acho que é o mais importante. E a integridade do animal, né, que se não tiver contida com segurança, pode machucar, virar dentro do tronco, e aí o próprio animal fica prejudicado. Aqui, ó, são as receptoras que a gente vai utilizar hoje na transferência, né? A gente nota que são novilhas, né? Dá preferência sempre para novilhas. Eu acho que a gente consegue sempre um índice melhor. São novilhas, né? Apesar daqui terem um padrão racial muito uniforme, quando o cliente for escolher as novilhas, elas necessariamente não precisam ser tão uniformes. A gente precisa ter o que a gente já falou, né? Bom score corporal, peso adequado, uma boa habilidade materna. A gente pode ver nitidamente aqui a diferença racial das doadoras no outro vídeo a gente viu as receptoras. Visualmente fica muito claro você ver o padrão de conformação dos animais, o padrão de musculatura, mas quando a gente vai selecionar uma doadora, não é só no visual que a gente faz essa seleção. É feito um estudo por trás em termos de índice. Essas vacas aqui têm índices que vão de 17 a 20, índice do ICIAGEN, e também são avaliadas genomicamente. Quando você faz um exame genômico, o que significa? Você está coletando o DNA desse animal e você está fazendo um estudo desse DNA e vendo as características que ela vai passar para a progênie dela, vai passar para os embriões dela com maior exatidão, com maior acurácia. Todas elas têm o registro ABCZ, mesmo que seja em termos de registro PO ou por avaliação, todas têm registro na ABCZ. Então, se o amigo que está vendo o vídeo aqui optar por comprar uma delas e quiser seguir um trabalho via ABCZ, é possível. E se também ele quiser seguir um trabalho através da CIA de melhoramentos, pode trabalhar com elas também com índice já definido. O intuito do protocolo, né, é a gente zerar a onda folicular de todas as receptoras para que a gente consiga sincronizar elas todas no mesmo horário, né, para a gente poder fazer a biotecnologia que a gente precisa. Então, se for inseminação artificial, a gente vai zerar a onda, fazer os hormônios no dia certo, e a ovulação vai ser provavelmente quase todas no mesmo horário. Então, a gente tem um horário pré-determinado para fazer a inseminação. No caso da transferência, elas ovulam também, né, no mesmo horário, no mesmo dia, programado, né, sempre programado. A gente consegue escolher o dia certo para ovulação. E aí a gente faz a transferência também. Então, o intuito do protocolo hormonal hoje é para sincronizar as receptoras. O diagnóstico desse animal deu negativo, e aí a gente aproveita ele no tronco para fazer a ressincronização dele, onde a gente vai fazer a transferência novamente. Primeiro dia do protocolo D0 é colocado um implante de progesterona associado a um benzoato estradiol para zerar a onda folicular. Depois que a gente inicia esse protocolo, o D0, né, que a gente que é conhecido, a gente tem várias opções.
para fazer esse protocolo. Aí vai depender de cada fazenda, de cada manejo. As opções que a gente tem 7 dias a gente fazer a retirada do implante de progesterona e a continuação dos outros hormônios. A gente tem a opção do 8º dia, seria o D8, e a gente tem a opção no 9º dia, que seria o D9. No caso da inseminação artificial, em tempo fixo, né? A gente inseminaria esses animais 48 horas depois. E no caso da transferência de embrião, após a retirada do implante, a gente teria a OPU, né, que é a aspiração folicular, e depois, 7 dias depois, a transferência de embrião. Esse aparelho aqui, ele é um aplicador, né, de implante intravaginal, né? O implante, ele é um implante de progesterona, é um hormônio onde a gente utiliza no D0, né, no primeiro dia do protocolo. Ele tem uma função associada lá ao benzoato. Ele vai ajudar a novilha, né, a não ovular nesses dias que a gente quer fazer a sincronização. Então, ele é feito no D0. Geralmente, em novilhas, a gente usa sempre implante com um pouco menos de progesterona. Geralmente, quando usamos protocolo de mais de um uso, que a gente tem a opção, né, de monodose e 3 doses, a gente sempre usa o 3º uso. Então é um implante que já foi usado e a gente faz a reutilização dele nas novilhas. Essa parte branca com contato, né, na pele da novilha vai ser a liberação do hormônio. No D0 hoje a gente faz o benzoato associado ao implante, né, de progesterona. O benzoato estradiol a gente usa hoje para zerar a onda folicular do animal. Então, cada animal vai estar com uma onda folicular diferente. Provavelmente uma ia ovular hoje, outra amanhã. E aí a gente fazendo essa aplicação, todas vão zerar a onda folicular e vai começar uma nova onda, todas iguais. A gente faz a avaliação dos ovários. E no ovário ali a gente nota um corpo lúteo, que é o sinal que teve ovulação no ovário direito. Então a transferência vai ser realizada no corpo direito. Processo de montagem, aqui a gente tem o acasalamento, onde se encontram as doadoras, e aqui o touro usado. A classificação dos embriões, quando é tirada lá, é feita a avaliação nos laboratórios, ela aqui representa o estágio embrionário que o embrião se encontra no exato momento. E aqui a gente tem um campo da receptora. Quando a receptora recebe um embrião, a gente coloca o número dela com a identificação. E em seguida a gente tem todos os dados. Qual doadora que foi usada e qual touro que vai ser usado. Tá? Na montagem dos embriões aqui, a gente tira o lacre do embrião, coloca na bainha, em seguida a gente coloca o aplicador para fazer a transferência. Eu preciso esse é um anestésico, lidocaína, né? A gente faz ela epidural ao animal aqui, a título de
relaxar, né, o quarto traseiro do animal aqui, consequentemente o útero, para ficar mais fácil a manipulação do útero, uma vez que a gente tem que levar o aplicador até cranialmente o corno uterino. Então a maneira da novilha não ficar contraindo muito o útero e eu ter o melhor manuseio na hora da aplicação do embrião. Sempre manter o máximo de higiene, de limpeza. O processo de transferência é quase igual de inseminação. Eu preciso passar a cérvix. Passo o útero. E logo em seguida eu vou no corno do lado que foi ovulado, né? Que no caso aqui foi o direito. Tento depositar o embrião mais cranial possível do corno aqui, que é onde estaria, né? Se tivesse tido a fecundação normal aí do óvulo e o sêmen do touro. E aí tá liberado, tá pronta a primeira transferência aí do dia. Todos os animais são avaliados com ultrassom. Ovário esquerdo. Pode arrumar, vamos transferir. Camisinha sanitária, a gente rompe ela geralmente quando a gente chega na metade da cérvix, para manter limpo a bainha. Direcionamos o corno que a gente quer transferir. O próprio nome já diz, IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. A gente sincroniza os animais, fazemos os acasalamentos. Hoje os acasalamentos são todos selecionados e fazemos a inseminação. A gente tem um grupo de receptoras, né, que todo ano entra junto na estação de monta da fazenda. E a gente faz a transferência de embrião, né? No caso a FIV, né? Então elas são sincronizadas também, porém a gente faz a coleta dos embriões, né? Dos ócitos, depois possivelmente dos embriões, e fazemos as transferências de embrião. A diferença da IATF para a transferência de embrião é que na IATF a gente usa a própria matriz, né, como mãe, e é fecundada através de um touro, né? E a transferência de embrião a gente está fazendo a seleção. A gente pega o melhor animal, né, o melhor produto, a melhor matriz que a gente tem na fazenda, faz a coleta dela, a fertilização no laboratório e depois em seguida a gente faz a transferência nas receptoras. Então quando a gente faz a última IATF nos animais, a gente solta o touro.
o touro vai pegar esse cio de retorno dos animais que não emprenharam e será feita a monta natural, né? A monta natural ela pode ser assistida, né? Quando a gente nota, né, que o touro faz a cobertura e a gente faz a anotação do dia, né, para a gente provisionar partos futuros, ou pode ser a campo, né? O animal fica determinado tempo com as matrizes, a gente faz a retirada do touro quando finaliza a estação de monta e logo depois, 30 dias da retirada do touro, a gente vem e faz o diagnóstico de gestação. Na fazenda hoje, todos os diagnósticos de gestação são feitos entre 28 dias e 35 dias. Estamos indo aqui agora para a última receptora. Transferimos hoje, vieram para nós hoje aqui algo em torno de 50 embriões e a gente tinha 60 receptoras sincronizadas. A gente deixou de transferir só em 5 receptoras que não ovularam, então a gente teve aí a taxa de ovulação aí de 90%, né? Então a gente teve 90% das receptoras transferidas. Isso aí nada mais quer dizer, né, que o serviço tem sido bem feito, parte nutricional bem feita, parte hormonal, né, dos protocolos hormonais bem feitos. E agora é esperar 30 dias aí pra gente fazer o diagnóstico de gestação e ver qual foi o resultado. A gente faz a sexagem na fazenda a título, né, de ter realmente a confirmação aos 60 dias, né? A gente garantir que o animal não teve uma perda gestacional, fazer a identificação do sexo, né? Se é macho, se é fêmea. Igual eu falei, a gente já usa o semi-sexado de fêmea, então é só mais uma confirmação. Se for macho, a gente vai criar, vai servir como venda cultura de touro aí. O intuito maior da sexagem é essa, a gente finalizar o serviço e fazer a confirmação do sexo do animal. A sexagem a gente consegue, né, antes mesmo do parto, identificar, né, o produto que vai nascer, se ele é macho ou se ele é fêmea. Nesse caso aqui a gente consegue perceber ali o tubérculo genital bem caudalmente, ali bem próximo da cauda, identificando a fêmea, né? O produto é a fêmea. Se a gente for no cordão umbilical ali, que seria o macho, a gente não encontra nenhum tubérculo genital. Ali onde a gente está vendo aí é o tubérculo genital, é o cordão umbilical. E atrás, aí, próximo à cauda, seria o tubérculo genital, mostrando que é a fêmea. Estamos fazendo aí a reconfirmação, né, 60 dias após a transferência, onde a gente vai fazer a sexagem do embriãozinho que a gente transferiu. Hoje a gente consegue ver se é fêmea ou macho. No caso aqui, essa aqui é fêmea. A gente faz a diferenciação na ultrassonografia aí quando a gente observa o tubérculo genital. Se ele estiver mais próximo do rabo, a gente identifica como fêmea. E caso o tubérculo genital esteja próximo ao cordão umbilical, a gente classifica como macho. Embriãozinho de 29 dias, a gente consegue confirmar esse primeiro diagnóstico, né? Depois, com mais 30 dias, né? 60 dias de gestação, a gente finaliza o nosso serviço aí, fazendo a sexagem e confirmando, né, o sucesso do serviço. A gente, né, falando de perdas embrionárias, a gente pode considerar aí uma perda até o nascimento
normal aí próximo dos 3%. Então, caso a gente tenha mais perda do que 3%, 3%, a gente deve fortalecer e priorizar aquele calendário sanitário, né, que a gente já fala, né, que são as doenças reprodutivas, que ajuda nessa perda aí. Ultrassom, a gente faz a identificação, né, primeiro com a mão, né, na palpação retal aqui. A gente primeiro pega a sepsis para identificar, né, o início aqui do trato reprodutivo. Em seguida, a gente tenta identificar útero, corno uterino, né, onde vai estar a prenhez hoje, no caso dos 30 ou 60 dias. E logo em seguida a gente pode palpar os ovários, vai a identificação de corpo lúteo, folículos. A prenhez sempre vem associada ao corpo lúteo, né, que é o que vai manter a gestação. E quase sempre, né, na verdade sempre, né, às vezes foge um pouco a regra, mas sempre a gente vai encontrar hoje a prenhez no corpo uterino, sendo ele do lado esquerdo ou do lado direito. Hoje, esse animal que a gente está fazendo a sexagem hoje, foi transferido, né, embrião há 60, 65 dias atrás. É uma fêmea. A gente tem a opção hoje, né, na fazenda hoje a gente opta por fazer os embriões todos sexados de fêmea. A gente quer fazer a reposição hoje das melhores matrizes que a gente tem, né, que são as doadoras. Quando a gente vai fazer a fecundação, né, no laboratório, a gente tem a opção do macho, do semi-sexado de macho, convencional e sexado de fêmea. Então cada fazenda opta pelo projeto. Hoje, aqui na fazenda, a gente trabalha com embriões 100% sexado de fêmea. Então a gente só está reconfirmando, né, o que a gente já produziu lá atrás, que eram os embriões de fêmea. Após a confirmação da prenhez, né, da sexagem, o mesmo da prenhez aí com 40, 30, 40 dias, é importante a gente continuar, né, nutrindo, né, tratando do animal igual era antes, né, igual foi no início, né, para começar o trabalho, porque primeiro, né, ele é um animal jovem, então ele precisa crescer ainda, né, para chegar na fase adulta e ter um tamanho próximo, né, compatível com o embrião que ele está gerando. Se for um embrião, né, gerado da transferência de embrião, a gente sabe-se, né, que o produto que vai nascer provavelmente será um produto maior se fosse do próprio animal. Então a gente precisa de um tamanho adequado aí para que esse parto seja realizado com sucesso, não tenha nenhum problema, né, não seja um parto distóxico e não precise, né, a intervenção futura, que a novilha consiga parir sozinha, né, sem nenhum problema a mais. Sabe-se também, né, que um animal bem nutrido, com certeza ele vai conseguir ter uma maior produção de leite, né? Consequentemente, esse nascimento, né, do produto aí, ele vai ter uma disponibilidade maior de comida. Então, assim, ganho de peso futuro, né, adoece menos. Isso tudo para o bezerro tem grande valia, né?